Fala, meus anjinhos e demônios, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu me chamo Atreus e hoje trazendo um canal que eu não trago faz um tempo aqui, Ciência Todo Dia, com vídeo. Você está sendo influenciado pelas mensagens subliminares? Antes de tudo, o QR Code para me ajudar a bater essa meta aqui em cima. Caso queira participar do meu server, vai estar aqui embaixo na descrição. E as lives são dias de terça, quinta e sexta, quarta, sábado na roxinha, quarta, sexta e domingo aqui no YouTube. Mas bora lá, deixar o like. 3, 2, 1, O play. cérebro Foi já. humano é a parte mais fascinante do nosso corpo. Essa pode ser uma opinião Tá. enviesada porque eu sou um cérebro. Mas é ele quem dá sentido e interpreta o mundo ao nosso redor. É quem guarda todas as respostas e também quem faz todas as perguntas. Exato. E é o único órgão que deu o seu próprio nome. As nossas certezas e as nossas dúvidas passam diretamente por ele. E é por isso que... Peraí, o que foi isso? Enfim, eu dizia que o nosso cérebro tem muitos segredos e que... Tá, piscou de novo. Enfim, eu dizia que o nosso cérebro tem muitos segredos e que... Tá, piscou de novo. Tá. Eu já sei o que é. Essa é uma técnica utilizada há décadas e que, em teoria, se aproveita justamente desse potencial enigmático do nosso cérebro. A técnica é usada para tentar transmitir uma mensagem de maneira oculta abaixo do nosso limite de compreensão. Da hora, e por estar abaixo do limite, é chamada de subliminar. Ou pelo menos essa é a nomenclatura adotada para chamar esse tipo de imagem ou texto que aparece muito rapidamente numa tela durante um vídeo. Tá. Originalmente, uma mensagem subliminar seria aquela que é tão rápida, mas tão rápida, que seria literalmente invisível. Os nossos olhos não seriam sequer capazes de identificar que alguma coisa apareceu diante deles. Mas na prática, a gente acaba usando esse nome para se referir a mensagens nem tão rápidas assim. A gente até consegue ver que apareceu algo, mas não dá tempo de entender direito do que se trata. Para quem defende que essa técnica funciona, vai cair energia. Já volto, peraí. Já volto. Calma lá. Não. Ai, que susto. Gente, o dia que eu tô gravando isso aqui tá o dia que tá dando mais errado em questão de energia, mas bora lá. Por uma mensagem subliminar absorveria a mensagem mesmo sem querer. Embora impossível de ser decifrada, a mensagem entraria direto no nosso subconsciente e conseguiria nos manipular de maneira imperceptível. Mas será que isso é verdade? Uma propaganda subliminar realmente poderia te influenciar a comprar um produto, por exemplo? Para eu responder isso, nós vamos primeiro ver um exemplo de uma propaganda que não é subliminar. Você sabia que está chegando o dia número 256 do ano, que é considerado o Dia da Programação? E para comemorar essa data, a Alura preparou a Semana da Programação, com um desconto exclusivo. Durante essa semana, você tem 20% de desconto para realizar a sua matrícula. É a sua oportunidade de mergulhar em back-end, front-end, inteligência artificial e muitas outras áreas. E o melhor... é tudo em um só plano, com projetos práticos, suporte da comunidade e a ajuda da Lure, a inteligência artificial da Lura, disponível a partir do plano Pro. Mas atenção, o desconto de 20% só é válido de segunda-feira, dia 9/9, até domingo, dia 15/9. Não perca essa chance! Se matricule agora com o meu link na descrição e acelere a sua carreira com a maior escola de tecnologia do Brasil. Agora sim a gente pode falar sobre as propagandas subliminares. Na verdade, antes de serem usadas para tentar vender produtos, as mensagens subliminares começaram a ser estudadas ainda no final do século XIX. Um dos primeiros experimentos de que se tem registro aconteceu no Laboratório de Psicologia de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores escreviam uma letra num pedaço de cartolina e pediam para que um voluntário bem distante tentasse ler. Como a distância era muito grande, os voluntários não conseguiam identificar exatamente o que estava escrito. Mesmo assim, muitos deles acertavam o palpite, numa proporção maior do que se fosse só um mero acaso. E com isso, o pesquisador concluiu que é possível absorver algo sem nem se dar conta. Ou seja, mesmo não conseguindo enxergar direito, uma pessoa poderia ser capaz de captar uma mensagem. Nascia aí o princípio das mensagens subliminares. Ao longo do início do século XX, outros estudos parecidos até trouxeram conclusões semelhantes, mas tudo ainda ficava no campo da experimentação acadêmica. Foi só nos anos 1950 que uma experiência prática, fora dos muros das universidades, chamou a atenção do mundo todo para o mistério das mensagens subliminares. Ao invés das salas de aula, foram usadas as salas de cinema. E ao invés de voluntários, espectadores de um filme. Férias de Amor, de Joshua Logan. Mas o personagem central dessa história não era o diretor, nem qualquer ator do filme. Quem literalmente roubou a cena foi o pesquisador de marketing James Vickery. Ou pelo menos parte das cenas. Mais precisamente, 3 milésimos de segundo a cada 5 segundos. É que nesses momentos bem curtos, o Vickery projetou na tela mensagens dizendo algo como: está com fome?
coma pipoca. Ou então, está com sede? Beba refrigerante. A nova técnica de propaganda causou maior frisson e foi parar nas revistas da época. O próprio criador do projeto se gabava em entrevista dizendo que a ideia era tão efetiva que ele não iria se surpreender se o governo decidisse regular o uso dela. De fato, era uma técnica que prometia ser revolucionária. Primeiro porque ela subvertia a regra número 1 da publicidade. Você precisa ser visto para ser lembrado. Os anunciantes sempre apostaram em imagens chamativas para divulgar seus produtos. Até que, do nada, surgiu uma nova técnica de propaganda que era feita para não ser vista. E segundo, porque os resultados pareciam impressionantes. Segundo o pesquisador, a lanchonete do cinema teria registrado um aumento de 57,5% na venda de pipoca e 18,1% na venda de refrigerante. Só tem um pequeno problema. Qual? Era tudo mentira. Anos depois, o próprio pesquisador admitiu que ele forjou os números por causa da pressão de investidores do projeto. Nossa. Mesmo assim, sabe como que é, né? A retratação de uma mentira nunca tem o mesmo alcance do que a própria mentira. E com isso, mesmo os números sendo falsos, o suposto sucesso das propagandas subliminares se espalhou pelo mundo. Uma televisão americana testou a técnica piscando mensagens para que os telespectadores entrassem em contato. Mesmo assim, ela não registrou nenhum aumento significativo na participação dos telespectadores. Até aqui no Brasil, programas de TV também chegaram a usar mensagens subliminares. Essas são imagens da TV Tupi no fim dos anos 1950, pedindo para que as pessoas escrevessem para o programa. E até fazendo uma propaganda subliminar de uma imobiliária chamada Nova York. Da mesma forma, não existe comprovação de que essas propagandas tenham funcionado. Então a gente pode se perguntar: se o aumento de vendas no cinema era fake, e as mensagens na televisão também não surtiram muito efeito, então como aqueles estudos super antigos, como os das cartolinas, deram a entender que mensagens subliminares funcionavam? Então. Talvez justamente por serem antigos. Não dá pra ter certeza se todo o método científico foi observado adequadamente. Possíveis falhas de metodologia podem ter comprometido os resultados. É tudo... Caraca. Agora, precisando realmente, pequenas falhas podem ter atrapalhado muito o processo disso. Muito subjetivo, e por isso esse tipo de estudo não é levado tanto em conta hoje em dia. Mesmo experimentos mais recentes também são controversos. Um dos exemplos mais famosos é o do pesquisador Dell Hawkins, que mostrou a voluntários uma série de palavras de maneira subliminar. Segundo o autor, aqueles que foram expostos à palavra Coke teriam relatado mais sede do que os expostos a outras palavras. Só que anos depois, o mesmo autor tentou repetir o experimento, mas não teve o mesmo resultado. Então ele reconheceu: esse estudo lança sérias dúvidas sobre a validade dos outros poucos estudos mostrando evidência experimental de efeitos subliminares no contexto publicitário. Ele claramente indica a necessidade de se criar uma tradição de replicar experimentos na área de marketing. Acontece que hoje em dia as propagandas subliminares estão, de certa forma, caindo em desuso. Em uma pesquisa conduzida entre mais de 250 agências de publicidade nos Estados Unidos, que aqui no Brasil tinha, até que bastante, hoje em dia não. Somente uma admitiu o uso, e mesmo assim disse que foi só como uma piada interna. E isso provavelmente acontece justamente porque não tem comprovação de que esse tipo de propaganda extremamente curta funcione. Aliás, mesmo que elas durem tempo suficiente para serem vistas, é importante observar uma coisa: percepção não é persuasão. Não é porque uma pessoa foi impactada por uma determinada marca que ela necessariamente vai querer consumir aquele produto. Exatamente. Por isso, uma propaganda tão rápida que mal pode ser entendida não é considerada eficiente hoje em dia. E os publicitários não vão querer correr o risco de jogar dinheiro fora em um método que não traz retorno financeiro. Além disso, eles também não vão querer correr o risco de serem presos. Isso porque, em alguns lugares, é proibida a utilização de propagandas subliminares. É o caso do Reino Unido e da Austrália. Mas e aqui no Brasil? Uma empresa pode fazer uma propaganda subliminar? Esse tema sempre foi alvo de polêmica por aqui, desde que esse tipo de propaganda surgiu nos anos 1950. O ministro da Educação na época, Clóvis Salgado, defendia a proibição. O ministro da Saúde, Maurício de Medeiros, concordava. E até nomes importantes da nossa cultura manifestaram preocupação diante dessa nova ameaça invisível. Foi o caso do poeta Ferreira Goulart, que dizia que a bomba de hidrogênio não era nada perto de uma mensagem subliminar. Ele a definiu como uma arma capaz de nos desintegrar por dentro, sem que saibamos. E até um escritor internacional que estava de passagem pelo Brasil na época fez um alerta para a imprensa brasileira. E eu estou falando de Aldous Huxley, autor de obras políticas e distópicas como Admirável Mundo Novo. Huxley disse que a escravização da humanidade pode ser feita através da manipulação cerebral do homem sem que este se aperceba, e fazendo-o amar a escravidão.
O Estado governará o homem até dominar seu subconsciente. A propaganda subliminar é apenas o primeiro passo. Que aspa forte do cacete. Meu Deus. E esse temor do Que uso político das aspa mensagens forte. subliminares se espalhou pela sociedade. Diversos políticos e autoridades acusavam os adversários de usar formas de propaganda invisíveis para manipular a opinião pública. Aham. Aliás, o assunto estava tão em alta que deu até origem a um filme de espionagem política sobre propaganda subliminar Olha. chamado O Quinto Poder, que foi o filme mais caro já produzido até então pelo cinema nacional. Já uma outra obra importante do nosso cinema, que foi o Terra filme alguma Terra coisa. em Transe, chegou a ser censurado pela ditadura porque supostamente Oh. continha propaganda subliminar do marxismo. Os militares então barraram todos os tipos de mensagens subliminares, que ficaram proibidas até o fim do regime. Desde Mano, na a legenda redemocratização, tem, velho, não agora eu tô existe curioso. nenhuma lei por aqui que proíba expressamente a Se tem utilização de tá na mensagens legenda. subliminares. Mas o Código de Ética dos Publicitários tem um trecho que, de certa forma, veta a utilização desse tipo de ferramenta. É o artigo de número 20, que diz: a propaganda é sempre ostensiva. A mistificação e o engodo que, escondendo a propaganda, decepcionam e confundem o público são expressamente repudiados pelos profissionais de propaganda. Em outras palavras, uma propaganda precisa deixar claro que é uma propaganda. E é por isso que nas redes sociais o pessoal costuma usar aquela hashtag publi quando divulga um produto. Mas isso não quer dizer que nenhuma empresa use técnicas, digamos, semi-subliminares para divulgar os seus produtos. Há um tempo, o canal SBT ficou famoso por piscar na tela o nome de uma marca de cosméticos, por exemplo. Jequiti. A propaganda não era tecnicamente subliminar, porque ela durava tempo suficiente para ser vista e Durava entendida pelo não. público. E com isso, o CONAR, que é o Conselho de Regulamentação Publicitária, não barrou a utilização dela. Outras marcas Safados. também já divulgaram produtos disfarçadamente usando aquele Safados. jeitinho brasileiro. Ou, no caso, um jeitinho italiano. A Ferrari foi patrocinada durante muitos anos pela Marlboro, e o logotipo da marca de cigarro era divulgado nos carros de Fórmula 1 da equipe. Quando a Federação Internacional de Automobilismo proibiu que marcas de cigarro patrocinassem as escuderias, a Ferrari substituiu o nome da Marlboro por essa espécie de código de barras, em um formato parecido com o logotipo da empresa, e posicionado exatamente no mesmo lugar no carro. E assim, ainda mais quando o veículo estivesse em alta velocidade, o borrão iria fazer todo mundo se lembrar do símbolo da empresa. E a ideia, é claro, pegou mal. E também foi proibida pela Federação de Automobilismo. E existem ainda outras formas de propagandas discretas, Cacete! mas não exatamente subliminares, que são permitidas e Mas os caras gostam de dinheiro mesmo, né? Pela fé. muito utilizadas na televisão e na internet. É o caso, por exemplo, daqueles personagens de novela que bebem refrigerante com o rótulo curiosamente virado pra câmera. Ou ainda daqueles apresentadores de canais de ciência que também tem uma marca de roupa e eventualmente gravam vídeos usando uma camiseta dessa marca. E tem ainda os casos em que o recado secreto está escondido no próprio logotipo da empresa. Você já reparou que no logo da entregadora americana FedEx tem uma seta escondida? E com quantos anos você descobriu que o símbolo do mercado francês Carrefour é uma letra C? Mas essas mensagens escondidas não aparecem Carrefour é apenas em fãs? marcas e produtos. Elas podem estar Carrefour é francês? Eu não sabia. até nos filmes. Até em clássicos da Disney como O Rei Leão, em que os autores esconderam nas estrelas as letras SFX, SFX. numa espécie de auto-homenagem secreta da equipe de efeitos Sim. especiais, SFX. Mas o F ficou parecido com o E. Ué. E aí muita gente entendeu errado, Sex. e aí foi uma polêmica danada. Ih, É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando lê ou ouve por aí informações sobre mensagens subliminares. Por ser um tema controverso e que rende muita discussão, ele costuma ser um terreno muito fértil para fake news e teorias da conspiração. Exato. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, que os Beatles esconderam mensagens subliminares nas músicas para revelar que o Paul McCartney já tinha morrido? Ou então que as Beleza. canções da Xuxa tocadas ao contrário teriam Olha, recados sombrios olha, e significados malignos. E nada Sim. disso é verdade. E é por isso que, embora mensagens subliminares sejam um tema extremamente interessante, elas têm um caráter muito maior de lenda do que de verdade. Gostei. Elas são uma espécie de pseudociência que mistura estudos inconclusivos com uma dose de incompreensão sobre o assunto, além de uma pitada Pitada de de misticismo para deixar tudo ainda mais intrigante. E realmente fica intrigante. Por isso, não tem problema nenhum conversar sobre esse assunto e se divertir procurando pistas secretas Da nas hora, músicas da e nos hora, da hora, filmes, da hora. desde que tudo não passe de uma brincadeira. Exato. Só não se deixe levar pela paranoia e fique tranquilo que ninguém vai invadir a sua mente usando uma mensagem. Agora você invadiu minha mente utilizando essa baboseirinha aqui. Eu fiquei curioso. Pausou o vídeo aqui porque eu estou dizendo que mensagens subliminares não existem. Pode ficar tranquilo.
fique tranquilo que ninguém vai invadir a sua mente usando uma mensagem subliminar. Aham. Até porque hoje em dia é mais fácil de invadir sua mente usando chatbots nas redes sociais, fazendo você interagir com máquinas feitas pra formar sua opinião enquanto você acredita que está fazendo amigos. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado a esclarecer o que é verdade e o que é mentira nesse enigmático mundo subliminar. Inclusive, aqui vai uma dica grátis pra conseguir ler as mensagens subliminares do vídeo. Se você estiver no computador, você pode pausar o vídeo e usar as teclas de ponto e vírgula pra passar o vídeo frame por frame. Se você gostou da dica, deixe seu like no vídeo. E se tem algum outro assunto polêmico que você gostaria que a gente analisasse em detalhes Da por hora, aqui, da hora, é da só hora. deixar sua sugestão nos comentários. Esse vídeo foi uma sugestão de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até. Bom vídeo, Pedro Loras. Bom vídeo. Bom vídeo. Gostei de saber muito sobre isso. Caraca, é realmente muito interessante. Eu não sabia que, tipo, mensagens subliminares tinha esse ar de pseudociência. Pra mim, realmente era um bagulho complexo demais, tá ligado? Concreto, na verdade. Eu não sabia que era pseudociência. Interessante demais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deixem like, se inscrevam no canal. Tô aqui todos os dias pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, hein? Bye!